E esse mês nós estamos conversando sobre oração, estamos pregando sobre oração. Eu não quero fugir desse momento com você hoje à noite, e eu quero trabalhar um pouco com você sobre oração, especificamente lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, onde todos esses versos do capítulo 17, que são exatamente 26 versos, você tem aí na palavra de Deus a leitura de uma oração que Jesus Cristo fez e que no título do Evangelho de João, capítulo 17, provavelmente na sua Bíblia, se encontra a oração sacerdotal de Jesus, não é? Para nós estudarmos essa oração, eu não quero ser exaustivo teologicamente em todos os 26 versos dessa oração, mas eu quero extrair juntamente com você, orientado pelo Espírito Santo de Deus e sabendo que Deus já tem abençoado a sua palavra no meio de nós, o que Jesus disse na sua oração, e eu particularmente acredito que essa oração do capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, é a única oração, provavelmente, que nós temos revelado das muitas orações que Jesus Cristo fez. Embora nós estudamos aqui, e é de imensa importância estudarmos a oração do Pai Nosso, mas eu quero orientar você a entender que a oração do Pai Nosso não necessariamente foi uma oração que Jesus fez, mas uma oração que Jesus usou para ensinar os que estavam ouvindo Ele ali como é que eles deveriam orar. Eu tenho plena convicção de que Jesus fez muitas outras orações. Eu não considero que o Pai Nosso foi uma oração que Jesus fez. Entendo o que eu vou dizer aqui, por favor, para você não sair dizendo que o Douglas disse que Jesus não orava. Mas é que o Pai Nosso especificamente não foi uma oração que Jesus fez, mas foi uma oração que Jesus usou de exemplo para ensinar os seus ouvintes, seus discípulos que estavam ali, como é que eles deveriam se posicionar diante de uma oração. É diferente de relatos que você vê na Bíblia, quando Jesus se retirava para orar, lembra, no particular, a oração do Getsemane, a gente tem um breve conhecimento do que foi pedido naquela oração de Jesus Cristo, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava buscando do céu não era ser livrado do projeto que foi ele designado a fazer, mas o que Jesus estava dizendo é: Pai, para que eu suporte o que eu vou enfrentar logo mais, eu preciso muito da tua vontade e força para que eu cumpra a morte de cruz e ressurreição. Mas nós temos só esse flash da oração. Nós sabemos que Jesus orou muitas outras vezes, e por aí nós já devemos tirar um princípio de que se o próprio Jesus Cristo orou ao Pai, sendo Deus encarnado, né, na questão da sua humanidade aqui, ele deixou esse exemplo para nós nas Escrituras para que nós também exerçamos a orar a Deus. Buscar de Deus esses recursos que humanamente nós não conseguimos, que mundanamente nós não achamos. E Jesus vai deixar esse exemplo. Não é? E várias vezes você vai ler nos evangelhos, nos relatos da vida de Jesus, que Jesus várias vezes saiu para orar. João 17, você lê a oração que Jesus fez, e é a maior oração das Escrituras. Aliás, do Novo Testamento, me perdoe. A maior oração do Novo Testamento. Eu considero o Salmo 119 também uma oração. Embora o contexto do Salmo 119 seja a palavra de Deus, mas se você olhar lá no Velho Testamento, o Salmo 119, no seu 176 ou 8, 2, 8, 16, 176 versos. Depois eu explico essa conta que eu fiz.
Esses 176 versos do Salmo 119, você vê que várias vezes o salmista ali vai orar, se referindo dos recursos da palavra de Deus para ele. Mas no Novo Testamento, a maior oração escrita e revelada a mim e a você é João capítulo 17, que foi a oração que Jesus fez momentos antes de ir para o processo final do grande projeto que a ele foi determinado fazer. Mas deixa, antes de nós entrarmos em João capítulo 17, eu quero ler para você aqui algumas frases de oração. Eu não vou citar autor, vou respeitar isso. Não são frases, nenhuma dessas frases são minhas, são frases que eu busquei, que eu tenho já há um tempo guardado. Mas eu quero falar para você aqui algumas frases de oração e eu quero que você pense um pouquinho no que você vai ouvir agora. Sobre oração. Porque eu não busco a Deus pelo que Ele tem para me dar. Eu estou encantado com quem Ele é. Sobre oração ainda. Às vezes Deus demora para dar a você o tempo de levantar a cabeça e olhar para Ele. Muitas vezes olhamos para o tamanho do problema e não olhamos para o tamanho do poder de Deus. Nossa medida diante de Deus é sempre menor do que a dele. Nós estamos menos dispostos a receber do que Deus está disposto a nos dar. Orai sem cessar é transformar o seu pensamento incessante em oração incessante. Orai sem cessar é curtir Deus enquanto as coisas que queremos não acontecem. É impossível orar sem sermos transformados. A ideia de que, quando nós nos prostramos para orar diante desse Deus, ao finalizar as nossas orações, queridos, não conseguimos ser o que éramos depois de orarmos. Pelo menos é o que está acontecendo comigo nos últimos 10 anos da minha vida. Dos 42 que eu tenho, 43, desculpe. O corajoso é o medroso que acabou de orar. O corajoso é o medroso que acabou de orar. Perguntaram uma vez para um homem: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E a resposta desse homem foi: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Entenderam isso? Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que Ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo com o que ele precisa lhe atender. Agora, muitas vezes nós nos posicionamos na oração desse jeito, não é assim mesmo? Pense nas orações que você já fez a Deus daquele projeto que você quer. E pense como é que você fez essa oração para Deus. Quem se entrega ao pecado para de orar. Mas aquele que ora para de pecar. Eu não sei se você sabe, mas existe a possibilidade de eu não pecar. Pela geração do Espírito Santo dentro de mim. Afastar de nós as nossas transgressões. E quanto mais nós oramos,
menos pecamos. Quanto menos oramos, é porque estamos em pecado. Porque pecado é separação de Deus. E quando nós estamos em pecado, essa separação, inclusive, ela é adicionante a cessarmos as nossas orações. Nós vamos ver isso em Tiago daqui a pouquinho. Pensando nessas frases aqui, e pensando naquilo que você já ouviu, nós precisamos entender que oração tem um projeto envolvido e tem um sistema elaborado. Entenda um sistema que não é uma regra, mas eu estou orando diante de Deus. E a primeira a perspectiva que eu quero que você leve de oração é: você de fato tem conhecimento pleno de quem é esse Deus do qual você está orando a Ele. O que nós vamos ver aqui na oração sacerdotal é que Jesus, na sua humanidade, dando de exemplo aos discípulos como é que eles deveriam se posicionar, ouvindo aquela oração, porque Jesus não está nessa oração sozinho, nós vamos perceber aqui. Jesus vai trazer para esses discípulos alguns momentos em que você precisa ter como compreensão nesse projeto de oração. Primeiro, nós entendemos que estamos diante de um Deus único, verdadeiro, não há outro. E aí, como é que nós nos posicionamos diante desse Deus nas nossas orações? Vamos ler João capítulo 17? Eu vou ler, e eu quero pedir um pouquinho da sua paciência, porque como é uma oração, não dá para ler uma oração pela metade, não é? Vamos ler toda a oração que Jesus fez, e depois nós vamos meditar um pouquinho nesses momentos que Jesus, nessa oração, traz para mim e para você alguns ensinos, me perdoem. João capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, então peraí, já tem um problema aqui no João capítulo 17. Tendo Jesus falado, que coisas? Segura aí. Então, João 17 é uma transição, tá? Você precisa entender que quando você começar a ler João capítulo 17, é uma transição. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, Pai, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles, Pai, que eu rogo nesse instante. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, Pai, vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço, Pai, que os mate,
que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai, santifica-os na verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Deixa eu repetir o verso 20, eu me perdi aqui, me perdoem. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Continua o verso capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e a partir daí vai começar a acontecer o que no capítulo 16 Jesus vai dizer aos discípulos, porque a transição do 17 começa, e tendo dito estas palavras. O que é que Jesus disse no capítulo 16? Jesus vai explanar no capítulo 16 uma palavra, um discurso final para os seus discípulos, dizendo: é chegada a minha hora. Vai chegar o momento que daqui a pouco eu vou ser traído por uma profecia que vai se cumprir, daqui a pouco eu vou ser preso, daqui a pouco eu vou ser maltratado, açoitado, eu vou assumir a cruz, eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas eu quero que vocês entendam isso, meus discípulos, porque a partir deste momento, a hora já me é chegada. E Jesus vai no capítulo 16 dizer: eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, para que vocês não estejam sozinhos. Esse Consolador vai ser aquele que vai gerar em vocês toda a suficiência da vida, toda a suficiência de força para que vocês resistam. É esse Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito de Deus, que vai ser o gerador de providenciar para vocês tudo aquilo que vocês necessitam. E aqui você já pode começar a entender que quando nós oramos ao Senhor, como Jesus Cristo orou, é reconhecer que eu e você temos total dependência da manifestação e suprimento do Espírito Santo para nós, os santificados da verdade, vivermos. Por isso que oração é tremendamente importante, tão quanto importante que a leitura das Escrituras. Como foi perguntado àquele homem, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? A resposta foi: o que é mais importante para uma ave, asa direita ou asa esquerda? Oração tem a sua importância fundamental na nossa carreira cristã. O que Jesus está dizendo logo nos primeiros versos do capítulo 17 eu vou rogar ao Pai primeiro, por mim. Os 5 primeiros versos de João 17, Jesus vai pedir por ele. Jesus vai orar por ele. Olha lá. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti.
essa glória que Jesus deixou no céu, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. A quinoses que Jesus fez, que Ele deixou no céu tudo que Ele era como sendo o próprio Deus, mas Ele agora veio a este mundo encarnado, como também ser humano. Nós chamamos isso de 100% Deus e 100% homem, ok? Jesus vai precisar morrer, porque não existe nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram, e Deus não viu ninguém capaz de fazer alguma coisa, porque a queda de Gênesis 3 afetou toda a humanidade, por isso o próprio Filho do próprio Deus veio aqui neste mundo morrer por mim e por você, e para isso Ele teve que se humanizar, não sei se é a palavra certa aqui teologicamente falando, mas Ele tornou homem para que existisse morte e para que fosse ressuscitado. O que Jesus está dizendo nos 5 primeiros versos da sua oração do capítulo 17 é: Deus esteja glorificando a mim de novo. Ou seja, Deus, após o cumprimento da missão de resgate, de morrer por todos esses pecadores, eu peço que o Senhor me glorifique. Interessante aqui nós sabemos, irmãos, mesmo conhecendo que Jesus Cristo é o Deus encarnado, essa missão não foi egocêntrica. Jesus não está dizendo aqui em relação a Ele. Jesus está dizendo ao seu Pai. Jesus está ensinando para mim e para você: dependam do Deus Pai. E a oração e o ato de nós orarmos ao Senhor é nós estarmos entendendo que dependemos. Jesus está dizendo: Pai, eu peço que o Senhor me acompanhe. Jesus está dizendo: Pai, eu peço que o Senhor esteja fazendo esse projeto que eu vim fazer aqui ser conhecido. Olha o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, Deus Pai. Jesus orando. Deus Pai, esse projeto é para manifestar a toda a humanidade quem o Senhor é e quem eu sou. Jesus dizendo isso. Jesus deixando para mim e para você um exemplo de que mesmo Ele, em sua missão, conhecedor de todo o processo, porque Jesus Cristo é onisciente, como Deus Pai é onisciente, Ele está ensinando para mim e para você: dependam do meu Pai. E orar é dizer para o Senhor: Senhor, eu dependo de Ti. Interessante. 5 primeiros versos. Jesus está orando por ele. Jesus está rogando por ele. Dos versos 6 até o verso 19 que nós lemos, Jesus vai orar pelos apóstolos. Olha o que ele começa a dizer no verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus está dizendo na sua oração: Deus, o Senhor, deu a mim. E aqui algo mais ainda apontando essa dependência. Não é mérito nosso a nossa salvação. Quando nós vamos nos prostrar em oração diante de Deus, nós vamos entender que o que nós estamos fazendo foi por causa da vontade boa, perfeita e agradável de Deus na minha vida. E quando eu vou orar ao Senhor, eu preciso me posicionar diante de um Deus que é merecedor de tudo, não sou eu. Eu estou nesse ato de dependência total, e Jesus está dizendo aqui, ensinando-nos a fazer isso. Pai, eu quero orar agora pelos homens que o Senhor me deu. Está se referindo aqui aos apóstolos, queridos. Até o verso 19 é sobre os apóstolos. E eles eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Vocês estão percebendo que Jesus, na linguagem da sua oração, em nenhum momento até agora está se referindo ao que ele fez, mas a quem fez. Aqui é o segundo momento pertinente do nosso posicionamento de oração. Total dependência. E crer nessa total dependência que quem faz é Deus. Quando eu vou orar, eu vou solicitar na total dependência de Deus, reconhecimento de que Deus é o Senhor quem pode
fazer, isso não significa que Ele vá responder positivamente à minha oração. Porque é Deus quem vai fazer. E quando nós oramos, queridos, nós precisamos pensar nisso. Quando nós vamos depositar os nossos pedidos de oração, não é o que definitivamente eu quero, mas Deus, eu quero receber o que Tu me der. É aquela outra frase que nós lemos aqui, não é? O cristão, quando ora, ele não vá com essa intenção de fazer conhecer o que é conhecido, de tentar cativar o céu, de tentar fazer alguma coisa numa relação de troca. Eu sei que você não faz isso. E eu sei que eu vou dizer algo aqui que pode lhe chocar um pouquinho, mas grande parte do entendimento de jejum é um jogo com Deus. Eu não sei se você faz jejum, mas jejum bíblico só tem uma finalidade: orar. Jejum bíblico não é sacrificar algo para ganhar o coração de Deus e obter resposta. Isso não existe nas Escrituras. Eu vou deixar de comer chocolate 40 dias para eu alcançar. Querido, isso não existe nas Escrituras. Em todos os momentos que você vê o entendimento de jejum, é porque você separou um tempo, seja do seu almoço, seja jejum do seu trabalho, seja jejum do seu dia, para você especificamente se derramar na presença de um Deus que nos sustenta, de um Deus que pode nos dar ou não, conforme a sua boa vontade. E Jesus está orando, mas se reportando a isso. O Senhor foi quem me deu, o Senhor foi quem confiou a mim ensinar esses apóstolos, o Senhor, olha lá, continue lá, o Senhor é quem fez eles reconhecerem que todas as coisas vêm de Ti, no verso 7, foi o Senhor que permitiu que eu transmitisse a palavra para eles, foi o Senhor que permitiu que eles recebessem, foi o Senhor que permitiu que verdadeiramente eles conhecessem a mim e a Ti. É Jesus quem está orando isso. Perceba. É Jesus Cristo que está orando dessa maneira. Declarando para mim e para você, dependam. Sabe por quê? Olha o final do verso 33 do capítulo 16. Alguém pode ler? Depois de ter dito essas palavras, o que Jesus está dizendo? Vocês vão sofrer, apóstolos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser injuriados, e vocês precisam depender do Pai, e vocês precisam viver debaixo daquilo que o Pai lhes der, porque foi assim comigo. Quando nós buscamos oração, nós vamos entender, primeiro, total dependência. Segundo, é o Pai quem vai dar. É o Pai quem vai autorizar. É o Pai quem vai capacitar. É o Pai quem vai mover. Eu gosto muito. Você depois pode mergulhar mais exaustivamente nessa oração, mas Jesus vai orar pelos apóstolos, pedindo inclusive que Deus os proteja. Mesmo eles, apóstolos, sabendo, embora ainda não usufruindo, que viria um Consolador para ficar com eles. Mas mesmo assim, Cristo vai pedir ao Pai que os guarde. Olha o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Pai, guarde-os. Pai, não permita que eles se percam diante das aflições. Pai, não permita que
tudo aquilo que eles receberam, num determinado momento da vida deles, isso se vá, isso se perca, isso confunda, isso não encoraje, isso não impulsione. Queridos, por que é que nós oramos? Gosto muito da frase do reverendo Ezequiel. Ele disse que domingo passado, se não me engano de manhã, não sei se foi domingo passado, mas eu ouvi dele, agora recentemente, que orar é tocar as mãos no poder dos céus. Essa dimensão. E é isso mesmo. O nosso posicionamento em oração é dizer em claro e alto tom para o Pai, eu não consigo. Deus, eu não suporto. Deus, está difícil. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim para mim, Douglas, eu não tenho vontade de orar. Eu disse, boa oração. Muito boa oração essa. Diga isso para Deus. Deus, eu não tenho vontade de orar. Deus fala assim, isso, bom começo. De fato você não tem vontade, porque se eu não mover em você, você não vai fazer. E aí Papai do Céu começa a trabalhar isso. O que eu quero que você entenda é que oração é dependência. Oração é ter entendimento de que Deus é quem vai dar e mover tudo aquilo que é necessário para mim e para você. Por isso que eu preciso orar. Verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegia. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Aqui Jesus está se referindo a Judas Iscariotes. Mas agora, Deus, eu vou para junto de ti, isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. O que Jesus está orando é, Deus derrame sobre eles toda a alegria da minha ausência. Porque num determinado momento, no capítulo 16, se você quiser depois pesquisar, Jesus vai dizer assim, vai existir um momento que vocês vão se entristecer com a minha falta. Vai existir um momento que vocês vão se perder com a minha ausência. Mas creiam que Deus vai derramar sobre vocês toda a capacitação para continuarem firmes, alegres e ter essa saudade sendo saciada pela presença do Espírito Santo de Deus. No verso 20, queridos, até o verso 26, sabe por quem que Jesus vai orar? Vamos ver se você entende isso aí. Olha o verso 20. Ainda na oração dos apóstolos, Jesus vai pedir ao Pai que separe-os, santifica-os, tire-os do sistema do mundo, proteja-os das ciladas do inferno. Não sei se as suas orações têm sido essas. Deus, me guarde, guarda do meu coração enganoso, guarda das ciladas do inferno que quer acabar comigo. Deus, tira os meus medos que se agigantam. Deus, eu não consigo de fato acrescentar um passo na minha vida se o Senhor não manifestar isso na minha vida. Mas no verso 20, Jesus vai dizer o seguinte, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Sabe quem está incluído aqui? Nós. Queridos, eu quero que você pare alguns segundos e imagine que Jesus Cristo, momentos antes de ir para a morte de cruz, pelo seu pecado, pelo meu pecado, Ele orou por nós. Ele orou por nós. Não oro só por estes, mas eu quero orar por aqueles, Deus, que vão crer no Evangelho. Não é gostoso saber disso? O próprio Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, numa de suas orações, vai interceder por mim. Amados, orar
não é um projeto egoísta para mim. Orar é um projeto altruísta por todos. Nas minhas orações e nas suas orações, nós precisamos sair um pouquinho dessa tendência egoísta de pedirmos. Eu tenho um pouco de dificuldade em orações para mim, de mim, para que eu faça, para que eu ganhe, para que eu receba. É por nós. Por cada um de nós. As nossas orações precisam serem mais direcionadas para os outros. Pai, eu estou aqui, mas os meus irmãos da igreja, onde estão? O que está acontecendo? Eu não sei. Mas Deus, no nome de Jesus, guarde-os como o Senhor guardou-os do passado, como o Senhor tem nos guardado. Livra-os do inferno, livra-os da cilada. Será que a gente se posiciona diante de Deus nas nossas orações desse jeito? O que Jesus está querendo ensinar para mim e para você é que além de orar por mim, eu preciso orar pelos outros. Por isso que você vai ver em Atos, o livro seguinte, o mover daquela igreja era oração. E era uma oração não só individual, mas eles saíram para orar. Eles se ajuntaram para orar. Eles oravam uns pelos outros. Aprenderam. E a oração que Jesus está fazendo para mim e para você é, no verso 21, precisamos estar unidos na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos estar ligados na unidade do Espírito Santo, de Jesus Cristo e de Deus Pai. A vida, quero exemplificar aqui, a vida em Deus, manifestada no perdão dos nossos pecados em Cristo, gerado pelo Espírito Santo, tem uma unidade. Você não consegue viver sozinho. E quando eu vou me posicionar em oração, é dizer para o Senhor, eu não estou sozinho. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar ligado com a Tua vontade. Eu quero estar ligado com o Teu projeto. Eu quero estar ligado com as Tuas orientações. Amados, pegar um monte de folha verde não indica que você tem a árvore toda na mão. E folhas verdes são folhas verdes, porque se elas não estiverem ligadas à árvore, não vivem. E nós precisamos nos posicionar em nossas orações desse jeito. Eu estou rogando uma unidade. O que foi acordado antes da fundação do mundo, o que foi criado, o que foi realizado, eu quero estar junto com isso. Jesus está fazendo essa petição a Deus por nós. E por todos aqueles que creram no Evangelho. Verso 24. Interessante que esse verso 24 é a primeira vez que você vê Cristo pedir algo da sua vontade. Olha o que você lê aqui. Pai, a minha vontade é... Interessante que se você olhar alguns flashes de outras orações, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a... Né? No Getsemane foi falado isso. Mas especificamente aqui, Jesus vai pedir algo maravilhoso para mim e para você. Por você e por mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Deixa eu dar uma pergunta teológica para você. Para onde é que Jesus estava indo mesmo? A partir daqui, Jesus estava indo para onde? Para o céu. Retomando a glória, não foi isso que ele pediu nos 5 primeiros versos? Glorifica-me de novo. Ou seja, depois da morte, ressurreição, vou subir ao céu. Vou receber de volta o que eu deixei para fazer por mim e por você. Certo?
A petição da oração de Cristo aqui agora é: Deus, todos aqueles que o Senhor me deu, eu peço que estejam comigo na glória. Gente, não é uma delícia ouvir isso da boca do próprio Jesus Cristo? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pai, leve todos aqueles que creram em mim para o mesmo lugar que eu estou retornando logo mais, em glória, para que eles usufruam por toda a eternidade a minha glória, que o Senhor me conferiste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Deus, sustente este amor manifestado na cruz, vivo no coração daqueles que me conheceram. Que ensino de oração bela que nós temos aqui da oração sacerdotal de Jesus. Tem muito mais para você extrair daqui dessa oração. Agora percebam, queridos e amados irmãos, essa oração que Jesus Cristo fez não foi aquela provavelmente oração que a gente faz quando a gente vai dormir. E alguns começam a orar na noite anterior e terminam no dia seguinte porque caem num sono profundo. Orar não é estar falando fora de uma questão de não concentração. Você está se posicionando diante do Deus eterno. É um projeto que é tão importante e pertinente como ler as Escrituras. Nós não podemos nos posicionar nas nossas orações de qualquer jeito, de qualquer maneira. Embora eu possa orar dia e noite, não é? Orai sem cessar, como Paulo vai ensinar a igreja de Tessalônica. Mas isso não implica que eu devo fazer isso de qualquer jeito. É maravilhoso nos prostrarmos diante de Deus. É maravilhoso nas nossas orações estarmos rogando total dependência de Deus. É maravilhoso nas nossas orações estarmos solicitando que Deus me dê o que de fato vai ser o melhor para mim e para os meus irmãos. Mas não dá para ser feito de qualquer jeito. Quando eu digo qualquer jeito, dê uma abridinha rapidamente em Tiago, capítulo 4, e nós vamos terminar. O contexto de Tiago, capítulo 4, é mundanismo. O contexto de Tiago, capítulo 4, é quando os cristãos que estavam na dispersão começaram a fazer alguns ajustes com o mundo para satisfazerem os seus prazeres. Por isso que você começa a ler o capítulo 4 de Tiago da seguinte maneira: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago aqui está escrevendo para os cristãos dispersos do capítulo 1, verso 1. Tá? É uma carta sendo endereçada aos cristãos, judeus cristãos dispersos da época, por perseguições. Tá bom? Por esse momento de perseguição e sofrimento, alguns desses cristãos começam a fazer alguns ajustes mundanos para satisfazerem o seu próprio prazer. Esse é o ensino de Tiago, capítulo 4. Mundanismo na vida do crente é satisfazer o seu prazer. Nós não fomos feitos para o nosso prazer. Nós fomos feitos e criados para o prazer de Deus. E nesse ensino de Tiago, no capítulo 4, verso 2 e 3, ele traz para mim um ensino de que a oração do mundano, Deus não vai responder. Olha lá. Cobiçais e nada tendes.
porque eu quero satisfazer o meu prazer. Deus frustra o plano do cristão mundano. Por isso que o pecado, o mundanismo, interrompe essa ligação de nós com Deus nas nossas orações. Por isso que nós precisamos tomar cuidado e avaliar se a nossa oração não é pedir algo para Deus para que Ele sustente o que eu quero. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. E Tiago vai nos ensinar isso. Ele vai dizer: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Porque o que vocês querem é para satisfazer o prazer de vocês, segundo o verso 1. Vocês fazem até guerra para satisfazer o prazer de vocês. Está falando para cristãos aqui, queridos. Não está falando para incrédulos. Para os crentes dispersos da época. E aí no verso 3, quem sabe você leu esse verso várias vezes e não tem uma interpretação correta. Porque ele vai dizer o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Verso de número 3, vírgula. Pedis mal por quê? Porque o seu pedido é para esbanjar o seu prazer. Olha o final do verso 3. Para esbanjardes em vossos prazeres. Deus frustra o plano do mundano e Deus não vai responder a oração do mundano. Bem diferente do que nós acabamos de ver, o que Jesus nos ensinou na sua oração sacerdotal, como mediador entre nós e Deus na sua oração. Avalie como é que você tem se posicionado diante de Deus. Avalie o que você vai pedir para o Senhor nas suas orações. Avalie como está o seu coração diante desse momento, desse projeto que é orar a Deus. Porque orar ao Senhor não é solicitar o que eu quero, mas é pedir o que está dentro do coração dele. Porque o que está dentro do coração do Pai é maior e melhor em todo o projeto de vida que eu quero neste mundo. Orar ao Senhor é dizer para o Senhor: não o meu querer, Deus, mas o teu querer. Orar diante do Senhor é dizer: Deus, é impossível fazer algo aqui se o Senhor não fizer. Bem diferente do mundano. Bem diferente do que nós vemos por aí em alguns canais de televisão. Não está? Exija. Não está aqui? Declare. Uma pena. Uma pena. Estão perdendo o melhor de Deus. Estão perdendo o projeto que Deus nos deu em autorização de conversarmos com Ele livremente, através de Jesus Cristo, mediador, sacerdote entre eu e Deus. Leve isso para o teu coração nessa noite. Leia João 16, 17. Do 18 em diante, são os acontecimentos que ele avisou os discípulos que aconteceria. Mas essa oração é muito gostosa. Essa oração revelada ali, a maior oração do Novo Testamento. A oração que o próprio Jesus Cristo fez. Tem muito ainda a dizer por nós. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos oriente, até mesmo em nossas orações. Amém?